Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre Box Shadow. Para quem não conhece Box Shadow, não precisa se preocupar. O mesmo vai ser mostrado de forma bem simples e interativa. Para começar, vamos abrir o nosso NetBeans e o nosso navegador. Só para vocês entenderem melhor o código que está sendo apresentado na tela, é o mesmo código da aula passada. Eu só dei uma limpeza nele, apaguei toda a formatação que ficava entre o style e o texto da nossa div que possui o ID bordas. Eu aconselho que vocês digitem o mesmo código em um novo arquivo, para se aperfeiçoar mais na construção dos códigos CSS. Vamos começar então aplicando aí uma largura. Vamos aplicar aí um width de 200 pixels. Vamos digitar aí width 200 pixels, ponto e vírgula, damos Enter e digitamos aí a altura. Digitamos 8, 200 pixels, ponto e vírgula. Mas antes eu vou fazer só uma alteração de 200 para 250 para ficar melhor a visualização da nossa div no nosso navegador. Na próxima linha digitamos background, red, ou seja, uma cor de fundo vermelha. O background é uma cor de fundo. Uma cor pode ser uma cor ou uma imagem. No nosso caso vai ser uma cor. Clicamos aí no nosso navegador e atualizamos. E está aí o resultado. Temos aí então nossa div com altura e largura de 250 pixels. Vamos voltar aí ao nosso NetBeans. Clico depois do comando background, dou um Enter e digito box-shadow, Vou aplicar aqui um valor de 20 pixels. Lembrando que o Box Shadow ele tem alguns valores que precisam ser declarados para que o efeito seja aplicado nas divs. Esse primeiro valor de 20 pixels ele vai agir na lateral direita. Se eu, por exemplo, encerrar o comando aqui colocando ponto e vírgula, significando fim da instrução, dou um Ctrl S para salvar, venho aqui no nosso navegador, atualizo e a gente vê que nada acontece, porque, como falei antes, a gente precisa de alguns outros parâmetros, alguns outros valores para que o efeito Box Shadow seja aplicado em nossa div. Então eu vou aplicar aí mais um valor de 20 pixels. Esse novo valor ele vai ser refletido em nossa div na base dela. Então esse primeiro valor de 20 pixels vai agir na lateral direita. E o outro valor de 20 pixels vai agir na base. Agora a gente precisa ainda de mais um valor que é referente à transparência dele, a transparência alfa. Então vou clicar aí no final do segundo valor de 20 pixels e digitar 10 pixels. Então temos aí um valor de 20 pixels, temos o segundo valor também 20 pixels e o terceiro de 10 pixels. Agora a gente vai aplicar ainda uma cor, ou seja, essa transparência que a gente vai fazer, essa é uma espécie de sombra, como o próprio nome do comando já diz, Box Shadow, né? É um efeito de sombra e que a gente também tem o controle da cor dessa sombra. Então eu vou aplicar uma cor hexadecimal. Para chamar essa cor em hexadecimal, eu vou digitar cerquilha ou jogo da velha e a cor que eu desejo fazer. No caso eu vou digitar 888888, que é a cor em hexadecimal para o cinza. Dou um Ctrl S para salvar, clico em atualizar no navegador e a gente vê claramente a sombra em cinza com um efeito de transparência, um efeito de fumaça, de sombra. Essa cor em hexadecimal é uma tonalidade de cinza, a gente pode fazer qualquer uma que desejar. Esse primeiro valor de 20 pixels, junto com o segundo, ele vai causar um efeito como se a sombra estivesse saindo de trás do objeto, se deslocando a uma certa distância das laterais. Eu vou aumentar o terceiro valor, que é referente à transparência, para 50 pixels. Dou um Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente observa que o efeito de sombra ele está quase que sumindo, causando uma transparência ainda maior do que o valor atribuído de 10 pixels. Vou modificar aí o valor para 30 pixels, Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a gente pode observar que a transparência ela passou a ser um pouco mais sólida. Vou modificar esse valor agora para 0 pixels para a gente ver o que acontece. A gente pode observar que o valor agora ficou completamente sólido, sem nenhum tipo de sombra ou transparência. Esse terceiro valor
ele trabalha apenas com a transparência da nossa sombra, seja tornando ela mais sólida ou mais espessa. Eu vou alterar aqui o valor de 0 para 10 pixels da forma que estava, vou atualizar agora o navegador e a gente vê que ele voltou aí com a transparência que 10 pixels ele não causa um efeito tão forte assim em nossa sombra. Todos esses outros valores também podem ser alterados. Eu vou alterar aqui o primeiro e o segundo valor para 10 pixels e vamos aqui atualizar e ver qual é o resultado dele. A gente pode ver que ao atribuir o valor de 10 pixels, a sombra ela retraiu um pouco. E quanto maior esse valor, mais a sombra vai sair de trás de nosso objeto. Ainda utilizando esses mesmos valores, eu vou aplicar um outro efeito. Então eu vou voltar aí no nosso Box Shadow e aplicar os dois primeiros valores para 20 pixels, voltar eles para 20 pixels. Ctrl S para salvar, atualizo e a gente vê que a sombra saiu um pouco de trás da nossa div. Para esse novo comando, eu vou acrescentar apenas o sinal de menos no primeiro e no segundo valor em pixel. Agora salvamos com Ctrl S, atualizamos o navegador e a gente vê que a sombra agora mudou de posição. Ela passou da base e da lateral direita para o topo e lateral esquerda. Ou seja, ele mudou completamente a posição. Caso o layout ou o trabalho que a gente esteja fazendo necessite dessa mudança, a gente pode usar simplesmente fazendo essa modificação, acrescentando o sinal de menos na frente dos valores em pixels. Para a gente ver melhor o efeito da sombra, vamos aplicar uma margem top de 30 pixels. Vamos dar Enter e digitar também margem left de 30 pixels. Ou seja, a margem top ele vai afastar do topo 30 pixels de distância e da lateral esquerda 30 pixels também. Então, esse é o significado do margem top e do margem left, ou seja, uma distância da margem. Agora, Ctrl S para salvar, atualizamos o navegador e podemos ver aí claramente que ele afastou da parte de cima, realmente aplicando aquele efeito da margem top e margem left. A gente vê aí como que ficou o nosso efeito do Box Shadow. Agora que já aplicamos o efeito em nossa div com o Box Shadow nas duas direções, tanto na direita e base como o topo e a esquerda, agora a gente vai fazer um outro comando também, uma outra modificação que vai fazer com que essa sombra fique, na verdade, centralizada. Para isso, a gente precisa apenas vir aqui no Box Shadow e alterar os valores onde nós colocamos menos 20 pixels, a gente vai zerar esses valores. Então, vamos digitar 0 e 0 também. Ctrl S para salvar, atualizo o navegador e a sombra agora, apesar de estar bem mais fraca, podemos observar que ela está centralizada em todas as laterais do objeto. Eu vou aumentar agora o valor da transparência para 30 pixels para a gente ver aí a sombra saindo um pouco mais de trás do nosso objeto, pegando assim um pouco mais de volume. Ctrl S para salvar, atualizamos e podemos ver aí a sombra. Vou mostrar aqui para vocês agora que a cor do Box Shadow não é obrigatório que seja em hexadecimal. A gente também pode declarar essa cor usando sua nomenclatura. No caso eu vou digitar Green. Dou um Ctrl S para salvar e atualizo o nosso navegador. A gente percebe que a cor foi substituída do cinza para o verde, assim como a gente declarou. Eu vou fazer agora mais uma alteração no Box Shadow. Eu vou mudar de 30 para 50 pixels. Dou um Ctrl S, atualizo e a gente vê bem melhor agora a cor, porque quanto mais eu aumento, mais ele vai dar um efeito de transparência. E nesse caso, que a sombra está centralizada, ela também vai sair um pouco mais de trás do nosso objeto. Realmente o CSS3 veio facilitar a vida do desenvolvedor. Em outros tempos, esses efeitos só seriam possíveis usando imagens, mas hoje a gente já pode fazer esses efeitos sem usar nenhum tipo de imagem e com poucas linhas digitadas, causando assim um efeito bem melhor e fazendo com que o site não fique tão pesado para carregar. Bom gente, a aula de hoje é isso. A cada vez mais a gente vai se aprofundar nos comandos. Vai ficar um pouquinho mais complexo, mas não vai ser tão difícil assim. A gente vai pegar ponto a ponto, explicar parte a parte e não deixar nenhum tipo de dúvidas. Tá ok? Até a próxima.